saúde mental. Vem com a gente. Começa agora, aqui na Cultura FM, programa Fala Psico com Daniela Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7, hoje dia 19 de março de 2025, a todos que nos acompanham via Instagram e YouTube. Sejam bem-vindos para mais uma apresentação do Fala Psico. Hoje eu estou aqui com um time de peso, né? Nós vamos falar sobre aprendizagem e saúde mental no contexto escolar. E os convidados de hoje são a Maria Bethânia Félix Coelho, ela que é formada no Magistério, Letras, Direito, com 15 anos de experiência na gestão escolar, na direção e 32 anos de experiência na educação. Também com a Jucimara Carvalho, ela que é pedagoga e tem 30 anos de experiência na área educacional. E a Ruth Lene, que também é pedagoga e é formada em neuropsicopedagogia, tem 25 anos de experiência também na área educacional. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Fala Psico de hoje. Obrigada. E durante essa semana, nós formulamos algumas perguntas, considerando questões que são de suma importância. Hoje, a gente vivencia dentro do contexto escolar vários cenários, né? E tem sido muito comum a gente encontrar, crianças, adolescentes com dificuldades na aprendizagem, e a gente sabe que isso não tem relação só com questões fisiológicas, com transtornos, tem outras questões que envolvem todo esse contexto. E trazer vocês aqui para conversar, para esclarecer muitos pais a respeito dessas questões é de suma importância. Eu acredito que é uma super contribuição, não só para quem estiver ouvindo, mas para todas as pessoas que precisam se informar, educadores que acompanham o programa. Então, assim, é uma super contribuição. Quero muito agradecer por vocês terem aceito esse convite de estarem aqui essa noite. Então, para começar, a gente vai começar com uma perguntinha. Como é que a escola identifica os sinais de dificuldades emocionais e psicológicas nos alunos? Há algum tipo de intervenção? Vocês têm esse olhar dentro do contexto educacional? Elas, pessoal, são responsáveis, A Bethânia, ela é diretora do GEL, a Jucimara e a Rutilene, elas são coordenadoras. Então, expliquem para nós como é que funciona isso dentro da experiência de vocês. Certo, Dani, muito obrigada pelo convite. Para nós é uma honra poder, de alguma forma, ter esse momento aqui, essa oportunidade de troca. Essa oportunidade de troca. Vamos falar um pouco da nossa experiência na escola. Vamos falar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência lá, Como nós identificamos. Então, em nossa escola, no nosso contexto escolar, nós temos uma psicóloga dentro da escola que atende. O primeiro olhar que nós temos passa pelo professor, dentro da sala de aula. Então, esse profissional é a primeira pessoa que vai identificar. Todos os nossos alunos, quando chegam na escola, eles passam por um período de avaliação, que nós chamamos de avaliação diagnóstica. Então, essa avaliação, ela preocupa-se e ocupa-se, tanto das questões do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento motor, mas também há uma preocupação em relação ao desenvolvimento socioemocional. Então, nós ficamos atentos, temos um olhar acolhedor, com a ajuda da psicóloga, conseguimos ali já identificar algumas questões, com o olhar do professor, da nossa equipe, de toda a equipe. Então, alguns dos pais já trazem até laudos, já vem, então quando vem assim já é até, o professor já é encaminhado, a gente conversa com o professor, passa para o professor, e aí o professor já, com o auxílio da psicóloga, começa a fazer a intervenção. E na educação infantil a gente não tem uma avaliação assim, propriamente dita, porque a educação infantil é mais uma fase adaptativa. Então, frente à adaptação, a gente começa a observar aquele que é mais sensível, aquele que é mais... já chega de boa, dá o tchauzinho à mãe, a mãe que fica sofrendo, Então, são nesses momentos que, nessa adaptação, a gente consegue observar alguns sinais que precisam de atenção, mas nada que a gente vai estar já chegando com situação. A gente passa um tempo de observação, porque a criança também tem o tempo dela.
né? Essa adaptação, ela já pode começar bem, de repente ela chora, de repente ela começa chorando, para, volta a chorar. Então, são situações que a gente precisa ter esse olhar mais sensível e entender o que aquela criança vem nos trazer e vem nos falar através de várias situações, né? A educação infantil, ela já é mais voltada para a sinalização. Ele sinaliza com gestos, com choro, com situações mais pontuais. Os maiores, gente, já... É mesmo né? porque os menores, né, Ruth, são mais difíceis de apresentar Sim, sinais, né? É mais difícil ou de eles você... choram, ou chegam mais irritados. Então, aí a partir daí a gente começa, mudou alguma coisa na rotina, tá tudo bem, dormiu bem, tá, apresentou alguma febre. Então, isso tudo vai mexer com o comportamento da criança. Então, a gente vai identificando dessa forma. É importante vocês trazerem, né, esse olhar, porque avaliando hoje rotinas, né? O aluno, muitas vezes, ele tem mais interface, né, mais relacionamento, mais tempo com o professor do que, às vezes, com a própria família. Então, e a gente pensa, nossa, esse professor está sobrecarregado. E, de fato, existe mesmo uma sobrecarga muito grande relacionada a esse contexto educacional, né? Mas a gente também olha esse profissional com o olhar de uma pessoa que vai ter um conhecimento e ele tem uma formação que, às vezes, os pais também não vão ter, não vão conseguir identificar, né? Então, assim, é uma carga muito grande, por isso é tão importante vocês terem um acompanhamento de profissionais, né? E terem todo um trabalho também voltado para a área, né, de cuidado, né, com os professores em relação a esses aspectos, justamente porque de fato demanda, né? Mas ter esse olhar é de suma importância, né? Até porque tem questões relacionadas à saúde mental que a gente vê, né? Às vezes a criança, o adolescente falando do bullying, né? Que a criança está sofrendo bullying, a criança se sente excluída e ter esse olhar mais focado de você tentar entender o que está acontecendo, porque nem tudo é só laudo, né? Às vezes a gente fica na expectativa, não, né? Que vem, às vezes tem um transtorno e a gente está, de certa forma, com essa busca de diagnosticar tudo tem que ter um diagnóstico e nem tudo é sobre diagnóstico. Tem questões que são ambientais que interferem também nesse familiares, contexto, né? né? Que Sim. eles trazem, às vezes, vem de casa questões familiares, às vezes a gente acaba taxando muito, né, as crianças. Sim. Até mesmo nós que estamos ali. Sempre já olha, é um laudo, é um TDAH, é um TEA, é um transtorno, é um qualquer transtorno, né? Mas às Sim. vezes não vê ali o emocional, a saúde mental daquela criança, como ela está, qual é o relacionamento dela com a família, o que está acontecendo, né? E é realmente isso. Mas a gente, assim, procura policiar, né, Ruth? Às vezes a gente fala não julgar muito, ter pré-julgamentos, analisar mesmo e pedir ajuda à psicóloga, né? Porque ela... E assim, né, quando a gente observa uma criança, ela ainda é imatura, ali, digamos, 4, 5 aninhos, e está chegando um bebê na casa. Né? A mãe estava grávida, o bebê nasceu, e aquele bebê ele vai demandar mais atenção da família. E aí ele vai se sentir que o posto dele, ele perdeu o posto de rei ou rainha da casa. E aquilo ele vai trazer para a escola como é que ele está se sentindo, porque ele não tem raiva do irmão, mas ele sente falta da rotina que ele tinha, daquele cuidado que era só para ele, da atenção que era para ele. Então, muitas vezes ele vai chegar na escola irritado e ele vai poder, de repente, ele bate, de repente ele vai sinalizar os menores, uma mordidinha. Então, são situações que a gente não pode olhar, hoje ele bateu, ele mordeu, será que ele é hiperativo? Será que ele tem chute? Então, assim, são situações que a gente precisa entender. O que é que mudou em casa? A gente teve um fato de uma aluna nossa que a mãe grávida, e ela chorava para não ficar na escola, chorava horrores. Muitas vezes a mãe levava. Depois que a irmã nasceu, ela mudou da água para o vinho. Dava tchau à mãe. Então era só estava precisando que a irmã chegasse. A irmã chegou, a menina parou de chorar. Eu acho que é importante também esse processo, né, Ruth? Demorar, assim, para não já logo diagnosticar. Porque há mudanças, né? Às vezes é questão de uma semana, ou alguma criança... Até um mês. A adaptação da educação infantil ela é muito instável. A gente não pode dizer assim, há 15 dias, mãe, há um mês. Determinar, né? Tem período. Porque cada ser, ele é único. Né? E nossa escola nós temos uma preocupação em relação a isso que as meninas mencionaram, de não rotular, de ter um olhar cuidadoso, acolhedor, para também entender. É muito importante entender essa rotina. Como que é a rotina dessa criança? Ela tem rotina, né? Então entender todo esse contexto social da criança para levar isso em consideração. Né? Essa cautela ela é muito importante. Por quê?
Porque às vezes a gente, enquanto adulto, a gente não consegue expressar o que a gente sente, e às vezes a gente quer exigir da criança que ela tenha essa maturidade e essa capacidade de né, ser assertiva em relação à expressão dos sentimentos, né? Então é claro que a criança que ela está sentindo ciúme, né, da chegada de irmão, ela vai morder, isso é esperado, porque ela não sabe externalizar o que ela está sentindo, né? Mas é essa cautela que é fundamental, porque dali surgem às vezes muitos diagnósticos e equívocos, porque se leva muito em consideração o que a escola avalia. Então, às vezes já chega um laudo da escola, né? Ou então uma observação, um relatório falando de como é que está o comportamento da criança na escola, e as pessoas levam aquilo ali muito a sério, e isso também tendencia para você ter um equívoco no diagnóstico, né? E a gente, muitas vezes, até a mãe já chega assustada. Será que o meu filho tem autismo? Será que o meu filho tem TDAH ou tem outro transtorno? E a gente tenta, calma, mãe, vamos observar mais um tempo. Até porque Sim. um laudo, ele não se fecha com 2 sessões. Né? A gente sabe que tem que ser observado pelo menos 6 meses, se aquele comportamento se repete, quanto tempo, se parou, se voltou. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fechar um laudo. Não é uma coisa que você vai simplesmente olhar 2 características ali. Não, é isso. Tem que ter muito cuidado para isso, né? Muita sensibilidade. Gente, a conversa tá boa, mas nós vamos agora para um rápido intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas. Continuem ligados. De volta com Fala Psico. Quero dar uma boa noite para a Aninha, que está nos acompanhando. Ela está desejando uma boa noite para os convidados aqui. Obrigada, Aninha. Obrigada. E dando continuidade, a próxima pergunta é: quais são os principais desafios enfrentados pelos professores ao lidar com alunos com transtornos mentais, como ansiedade, depressão? Olha, nunca foi tão desafiador como nos dias atuais lidar com as questões, né, relacionadas a essas questões mentais, né? E nós percebemos que as pessoas não, muitas vezes o professor ele não consegue dissociar, ele dissocia, na verdade, ele dissocia as questões relacionadas à saúde mental das questões pedagógicas, e isso não pode ser separado, isso faz parte do ser. Então, mas qual é o maior desafio? O professor já tem suas próprias demandas, já tem suas dificuldades, também precisa ser acolhido em suas questões. Então, eu identifico que esse é um dos principais desafios que tem sido E também enfrentado. nós, professores, assim, nós somos, na verdade, até hoje, nós fomos preparados para transmitir o conhecimento. E aí não estamos preparados para essa parte toda que é, né, um especialista, vamos supor, que sabe quando o aluno ele está com algum transtorno. Então, o que acontece? O professor, ele fica sobrecarregado, ele fala, tudo vem para a gente, agora, além de ensinar, você tem que ainda fazer a parte de médico, de especialista, então é muito difícil isso. E isso também causa essa ansiedade que
que o professor fica ansioso, né? E acaba Fora também as falando. competências que ele tem, né? Porque, assim, querendo ou não, quando ele sai da universidade, ele sai lá com a sua prática pedagógica. Então, ele sai da universidade, da faculdade, sabendo, eu vou lecionar, eu vou ensinar. E, de repente, o mundo, ele hoje trouxe uma globalização gigantesca, voltada principalmente para o lado social. Nunca foi tão visto o lado socioemocional como agora, né? Eu costumo observar que depois da pandemia, eu acho que deu um boom, deu uma eclodida nesse processo. E Acho que é mundo laudado. o mundo laudado. Isso. Que agora, né? E eles começam, mas coordenadora, tem um projeto tal, tem a Páscoa, tem as avaliações que vão chegar, quer dizer, existe a escola lá no ser vivo. São 365 dias do ano, ela não dorme. Então, a todo tempo o professor fica ali sendo cobrado. E aí a gente chega, mas a gente tem que ter sensibilidade, professor, tem que olhar assim, mais uma demanda. Então, às vezes, eles ficam ansiosos com isso. E acabam também, a gente tem que ter um cuidado para eles não adoecerem. Daí a importância de ter também o profissional dentro da escola, né? Porque quando você tem um profissional da área da saúde, é menos uma demanda para o professor, porque o professor identifica, mas ele não fica nessa responsabilidade com essa carga. Sim. Ele faz o acompanhamento. Na escola, lá no GEL, né, a gente até fala para os professores, na sua hora de atividade, sempre a psicóloga está por ali, faz uma sessãozinha, vai lá, porque é importante isso. E tem professores que realmente eles precisam, né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que firmar mais, porque eu acho que eu sou professora do município também, né? Então, eu falo assim, a gente lá no município são 30 e poucos alunos. O ano passado eu iniciei o ano, 2 semanas eu fui para Cacemes com a pressão alta, porque a demanda, a sala surgiu muito, como que eu vou dizer? Tinha muita energia. Muita energia e muitas crianças com né, dificuldade de aprendizagem. E aí, o que acontece? Você toma um remédio, mas você não tem esse acompanhamento, não tem. Eu acho que seria até esse suporte, teria que, agora, assim, né, a educação, o pessoal da educação, ter um olhar mesmo, de repente, para isso. Ter uma pessoa ali para atender os professores. Porque todos os dias, na sala dos professores, a gente ouve muito. Eu já estou cansada, eu não aguento. E a saúde mental desse professor, né? E a gente tem vida fora, né? A gente não sai de casa e deixa o seu problema em casa, deixa aquela situação e vai para a escola, não. Fica aqui e eu vou para a escola só o professor. Tudo nos acompanha. No caminho a gente, de repente, recebe uma ligação, de repente está com uma situação amorosa, então tudo isso impacta. E aí quando ele chega na escola, ele já vai ter as demandas de lá. Então tudo isso quando junta dá... Como eu digo na minha terra, dá um tilt na cabeça. Em maio, é obrigatório o cumprimento da NR1, que é uma NR responsável pelo cuidado da saúde mental nas empresas. Né? Então, existem ainda situações onde a saúde mental é muito negligenciada, as pessoas não têm essa atenção e esse cuidado com o profissional. E hoje ela vai se tornar, a partir de maio, né, uma lei. E isso é um ganho muito efetivo, porque o que a gente mais vê hoje são adoecimentos muito mais focados na área mental do que em qualquer outro aspecto. Esses dias eu estava vendo né, a respeito saúde mental. Hoje em dia é o estresse. E é o que mais tem, né? Uma das causas mais é o estresse. Não é nem é tão estressante o seu dia a dia que acaba desenvolvendo essa saúde mental transfere para quê? Para o seu dia a dia, para a sala de aula. Você não tem... Você termina sendo levado a um burnout. Né? Muita gente hoje tem sido diagnosticada com burnout, né? Às vezes uma coisa assim, vai juntando e explode. Sim, porque o professor, muitas vezes sobrecarregado numa jornada tripla aí de 60 horas, 40 horas, não tem espaço para um lazer, né? Para uma atividade física, ou não consegue se organizar para que isso aconteça, e a gente sabe o impacto que pode ter na saúde mental também. Então, nós identificamos isso em nossa escola, temos uma psicóloga que fica dando, né, esse apoio. É claro que o ideal para nós seria que a nossa psicóloga, que nós tivéssemos uma psicóloga todos os dias e a todo momento lá, por tamanhas demandas que nós temos, e nós identificamos também, além dessa questão que as meninas trouxeram, que alguns pais já trazem o laudo, nós também, por outro lado, enfrentamos uma resistência ainda por parte de alguma família de aceitar que um adolescente tem depressão, que um adolescente
está estressado, né? Está passando por uma questão aí de ansiedade, algum tipo de transtorno mesmo, e os pais têm uma resistência para falar sobre isso, né? Negando essas questões. Então, a gente vê que há muita dificuldade ainda, há muito tabu em relação a esse tema. É tabu em relação ao tema, muitas vezes a minimização do sentimento, né, do filho, de achar que ele está com manha, que ele está, né, aumentando a intensidade daquilo que está sentindo, porque lá na nossa época a gente ia, né, com o caderno dentro de um saco de arroz e a gente andava 50 quilômetros, né? Então, às vezes a gente exige dos filhos que eles tenham a resiliência que nós tivemos, né? Mas nós somos adultos quebrados, né? Isso nos custou muito, custou nossa saúde mental, né? E hoje o que a gente puder fazer para proporcionar mais saúde para que os filhos não passem pelas demandas que nós passamos, né? Porque é muito comum o burnout para a nossa geração. Né? Porque é uma geração que se cobra muito, que se exige muito, né? E cobra dos filhos também. Então, às vezes, o filho, ele tá lá numa autocobrança que ele tem que passar no vestibular, ele tem que ser excelente na escola, ele tem que ser, né, o melhor em tudo aquilo que ele faz, porque ele só estuda. E a gente não só estudava, a gente trabalhava. Então, assim, são muitas questões que impactam também. Então, essa questão ambiental, ela interfere muito, né? Além também do fato de que muitas crianças também têm uma jornada muito extensa, vêm para a escola, já têm sua jornada, vão para balé e tantas atividades, inglês, enfim, tantas atividades que acaba criando uma sobrecarga, além dessa autocobrança que eles se fazem também. Então, isso acaba adoecendo, né, contribuindo para o adoecimento. A gente está levando para a criança a exigência que a gente tem na vida adulta, né? Para a criança, para o adolescente, e eles não têm a maturidade e a bagagem que a gente tem para lidar com isso. Em nossa escola, nós sempre falamos sobre o olhar para a maturidade. Quando nós temos um aluno ali no 6º ano, que são turmas normalmente que passam por essa transição, o nosso diálogo com os professores, a nossa orientação no sentido de que eles considerem que é um 5º ano. Eles vão sair 6º, mas eles não são 6º ainda, é sempre uma fala. Porque para ter esse olhar, porque a expectativa do professor já é muito alta. Vocês são 6º ano, então nós estamos sempre acalmando e dizendo, eles são 5º que entraram no 6º, vão sair 6º. Então, tudo isso vai trazer um olhar mais calmo, né? Vai acalmar essa ansiedade, essa expectativa de que eles tenham, de repente, uma autonomia que eles ainda não têm, né? Porque relacionado também às questões de rotina, das vivências, e nós falamos também, vamos construir essa autonomia. Nós queremos que eles cheguem onde? Então, vamos ajudá-los a construir isso, dando todo o apoio, né, na parte emocional, naquilo que é possível, mas estamos sempre atentos. A nossa escola tem esse carinho, essa acolhida, esse olhar humanizado sobre as questões dos alunos, né, que permeiam aí o desenvolvimento do aluno, não só focados em resultado, que também somos preocupados com o resultado, sim, com as questões pedagógicas, mas temos um olhar porque sabemos que isso faz parte de um todo, não há como dissociar, não há como separar do ser a questão, os aspectos mentais, cognitivos, é tudo um corpo só. Muito bem. Mais uma perguntinha. De que forma a escola pode promover um ambiente seguro e acolhedor para os alunos que enfrentam problemas emocionais? Eu acho que pode pegar esse gancho da Betânia. A nossa escola, ela é acolhedora. Ela recebe o pai, ela conversa com o pai, os pais ali, eles marcam o horário a qualquer momento. Nós, os professores, estão à disposição, tem essa abertura. E eu acho que também esse olhar, assim, você, como que eu vou dizer, acolhedor. Atividades lúdicas, projetos que vão acolher aquela necessidade. Eu acho que a escola não tem que ser só ali 4 horas. É lógico que tem essa demanda do pedagógico, mas lá na escola, por exemplo, 6º ou 9º, a gente faz uma viagem no meio do ano. Eles amam, eles ficam nessa expectativa. E é a viagem que eles interagem com os outros, com toda, né, a turma dali do 6º ao 9º. Então, acho que essa também é uma forma para... Acampamentos, são muitas ações. São ações, assim, que são feitas para que não fique toda... Eles não carreguem essa carga, que tem ali, é só estudo, é escola, é só para ler, escrever,
E nós Os temos projetos solidários, né? isso, eu ia falar sobre essa questão. Nós também contribuímos para que eles tenham um olhar para o outro, para que não fiquem olhando para si mesmo, para o seu problema. Então, com as ações solidárias que a nossa escola promove, eles têm a oportunidade de enxergar outros cenários, ter outras perspectivas, né? Visitam, né? Eles saem da escola e visitam outras situações, eles visitam tribos, eles visitam escolas, creches, então eles conseguem ver onde eu estou, Lar onde dos eu idosos, estar, né? lar dos idosos. Várias experiências são E isso vai compartilhadas. proporcionando para eles outros olhares, outras vivências. Num mundo tão tecnológico, né? Que hoje a gente é difícil eles estarem numa mesa, eles vão sair, né? E todos vão estar com o celular na mão. E ao invés de estarem interagindo, eles estão lá interagindo, às vezes não se falando pelo celular na própria mesa. Então, isso, a saída, o extracurricular, isso contribui para eles entenderem que o mundo não está como o Google. Porque os pequenininhos, eles já são os dedinhos assim. Eles não sabem digitar ainda, que eles não são alfabetizados. Mas ele aperta no microfonezinho do Google e ele fala galinha pintadinha, o Minecraft, e aparece, e eles sabem fazer. Já os maiores já digitam, já. Então, querendo ou não, a gente sabe que o celular, as telas, elas são rápidas, elas dão aquela resposta imediatista, e acaba que a paciência deles é muito curta. Então, às vezes, ele quer perguntar uma coisa a gente, e ele quer que. É igual o Google, de calma que eu não sou online, devagar. Porque eles precisam ter esse tempo. Então, sair um pouco daquela rotina, das quatro paredes da escola, faz com que eles vejam outro mundo. O ano passado eu tive a experiência de ir lá na escola para falar sobre o Setembro Amarelo e eu fiquei bem impressionada justamente com essa questão que vocês trouxeram desse olhar com o outro, o nível de consciência que eles tinham para falar, que praticamente eu fiz perguntas, né? Eu acabei nem explanando muito, explicando, porque eles já tinham muito conhecimento, eu fui usando o gancho dos exemplos que eles traziam, assim, desse olhar de cuidar do outro, da questão do bullying. Eu achei, assim, muito fantástico e eu gostaria de parabenizar vocês por esse trabalho, porque, olha, é um diferencial muito grande, porque não é só construir conhecimento, né? Vocês contribuem na construção e na formação de princípios e valores também, ainda que a gente entenda que isso é uma responsabilidade da família, mas a escola, ela também, né, contribui para essa formação, isso é muito legal. E agora o nosso sistema, a nossa plataforma, né, o nosso material também vem com isso, que o Mackenzie, né, ele tem essa parte que a nossa direção pode, essa visão falar. Então, já é mais um suporte, né, para os professores, para o aluno, para a família, já é um direcionamento, né, para trabalhar mais essa parte. Em nossa missão, né, nossa visão e valores está a questão da visão dos valores cristãos. Então, o sistema, como elas estão falando, o sistema Mackenzie de ensino, ele vem fortalecer já essa missão que o Colégio GEL tem, de ter esse valor cristão. E o valor cristão nada mais é do que nos ajudar a ter esse olhar para o outro mesmo. Então, acaba, de certa forma, contribuindo para que o nosso aluno, para que as pessoas nesse cenário, nesse contexto aí da escola, tenham esse olhar mais humanizado também. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna. Eu estou vendo que a gente não vai conseguir responder metade das perguntas aqui, mas vamos em frente. Até daqui a pouquinho.
De volta com Fala Psico, gostaria de dar boa noite para Maria Bispo, que está nos acompanhando aqui pela Rádio Cultura, e ela diz que está adorando o programa. Obrigada, Maria. Temos também a Ana e a Fátima, que estão nos acompanhando pelo Instagram. Obrigada pela audiência, por nos acompanharem. E dando continuidade aqui às perguntas, né? Como a escola lida com situações de crise emocional ou episódio de automutilação entre os estudantes? Olha, é bem desafiador, né, lidar quando a gente identifica alguma questão, alguma crise, né, não é muito comum no nosso contexto, já que nós temos um trabalho preventivo, nós trabalhamos preventivamente, então, em nossa escola nós não identificamos casos de bullying, porque estamos sempre fazendo um trabalho preventivo, mas o trabalho sempre passa pela psicóloga da escola. Então, identificada uma situação, nós chamamos a criança na individualidade, tentamos conversar e o próximo passo é chamar a psicóloga para que ela também tenha o seu momento de conversa, de compreender ali o que está acontecendo, para chamar a família. E acionamos a família para entender também e entender se a família está percebendo alguma coisa, como que está, né? Fazendo essa anamnese em relação à situação ali do que a criança está apresentando. Então, o encaminhamento é esse. A escola identifica e faz os encaminhamentos junto à família. Essa questão do bullying, como é que vocês trabalham diretamente sobre isso, né? Quais são as intervenções que vocês realizam? Como é que é feito esse trabalho? Eu acredito que essa orientação de vocês, né, fica até como exemplo, como modelo para outras pessoas, outros profissionais, né, que às vezes enfrentam dificuldades dentro, né, da rotina escolar e não conseguem realizar uma intervenção. Eu acho que além das palestras, nós agora adotamos até uma nova técnica. Eles fazem um trabalho a respeito e apresentam para a escola toda. Sexto ao nono, né, mesmo falando sexto ao nono, os maiores, depois a Ruth pode falar sobre os menores. Nós até essa semana pegamos lá, houve um caso, não de bullying, mas uma situação, né, de um aluno de agressividade. De agressividade. E aí, aí você vai montar um trabalho, você vai estudar sobre o assunto, sobre isso, e você vai montar um trabalho e vai apresentar. E eles estão até super empolgados, vem pra gente, olha, nós vimos isso. Então, foi uma forma, assim, é uma das formas que a gente, além das palestras, como você disse, você foi, né, o ano passado, e também trabalhos com os próprios professores, filosofia mesmo, o professor usa muito, ele conversa muito, tem muita roda de conversa, e com a psicóloga também, né, que tem a roda de conversa. Já na educação infantil e Fundi 1, o que a gente trabalha? A gente trabalha com projetos sobre amizade, a gente trabalha com o projeto da identidade, que a partir do momento que ele se conhece, e ele sabe aquilo que ele gosta e que ele não gosta, ele vai evitar fazer com o outro. Trabalhamos com musiquinhas que trazem um teor, buscamos histórias, livrinhos que vêm a calhar dentro do processo, porque o nome bullying para a criancinha, né, ali até 5 aninhos, não é uma coisa, eles não vão compreender, né? A partir do 2º ano, eles já colocam, eu sofri bullying, mas muitas vezes não sabem nem o que é. 4º e 5º não, já são mais, eles dizem que são os pré-adolescentes, então eles já são mais espertos. Então, dentro desse contexto, a gente vai buscando fazer algumas inferências dentro da idade. Então, para a educação infantil, ela é mais voltada para a ludicidade. Então, a gente através do lúdico, contação de história, fantoche, algo que vai mostrando que um amiguinho ficou triste, que a gente não pode fazer, que quando faz com a gente também vai sofrer. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. É uma forma de sensibilizando, né? Isso. E tem estratégias para sensibilizar professores e funcionários sobre a importância do cuidado com a saúde mental dos alunos? Em nossa escola, o próprio sistema de ensino, né, eles oferecem essa capacitação. Tem vários temas de palestras que acontecem no modo presencial ou online também, né? Então, os professores têm essa possibilidade. O sistema de ensino dá esse suporte para a gente, além da presença da nossa psicóloga sempre, que está nesses momentos percebendo ali quais são as demandas e conversando, orientando sempre os profissionais.
Também, de vez em quando, a gente faz uns convites aos psicólogos extras, escolas. Mas sempre já uma forcinha lá. Verdade. Mas essas intervenções, elas são muito importantes, né? Nesse processo de disseminação de conhecimento, de compreensão, de acolhimento, justamente porque a gente está falando sobre todas essas questões da sobrecarga do próprio profissional. Sim, pensando nisso, nessa questão que está sendo pontuada, nós nos preocupamos com a saúde mental dos nossos profissionais, então nós também promovemos momentos com eles. Já existe uma cultura tem um grupo da sexta, né? Sextou, e nós promovemos sempre alguma coisa diferente, não todas as sextas, mas pelo menos uma vez por mês ali, uma oportunidade de reunir todo mundo e falar sobre temas mais diversos, né? Para rir, para tudo e menos se divertir. Aí nós falamos, pode falar sobre tudo menos escola, mas adivinha? Fala sobre escola. É difícil, né? A maior vivência de vocês é relacionada a esse contexto, né? E os pais são envolvidos nesse processo de apoio psicológico e emocional do aluno? Olha, os pais são convidados sempre. Eles sempre são colocados na situação, né? São trazidos para compreender, para entender a perspectiva, o olhar da escola em relação àquilo e para a gente acolher também o que o pai traz. Então, os pais são sempre convidados e sempre envolvidos. 100% vai se envolver? Não. Então, tem suas questões também. Às vezes, a própria família passa por dificuldades de compreender que... E aceitar. E aceitar que a criança está só tendo um sintoma, que aquela situação é sintomática do que ele vivencia. Então, é muito difícil para a família entender isso, mas nós estamos lá sempre para conversar, para orientar, para acolher, para entender todo esse cenário. Eu assisti um vídeo ontem e eu achei ele muito engraçado. Inclusive, eu publiquei ele nos meus stories, né? Que são as orientações de internet hoje. A gente tem vários especialistas em educação, né? e formação de filhos. E as orientações, elas são as mais divergentes possíveis, né? Então, você não encontra uma coerência. Então, eu falo, olha, se o seu filho fizer birra, senta com ele, acolhe, dá um abraço, fica perto, orienta. O outro diz, não, você não pode reforçar esse comportamento, fica longe, afasta, dá um gelo. Né? Então, assim, os próprios pais, eles ficam perdidos, porque nem dentro da própria orientação, às vezes, que eles buscam, eles conseguem encontrar algo que seja coerente, né? Então, a gente tem também muita divergência dentro daquilo que seria, né, orientar. Por isso que é importante ter um olhar, ter um profissional que saiba daquilo que está falando, porque a internet ela está cheia de coaching. Mas muita gente está falando de assuntos, se colocando como especialista de temáticas que eles não têm nem formação para isso, né? Eles vão no Google, lê um artigo e eles se tornam especialistas. Então, esse cuidado ele é muito importante, até para causar confusão. E cada caso é um caso, porque há situações onde os pais reforçam, sim, o comportamento, sim. E a gente entende que, em alguns casos, esse manejo ele é necessário. Só que existem casos onde o manejo é diferente. Então, assim, tudo vai depender da necessidade da criança. Por isso que é, né, de suma importância, exatamente, ter um profissional ali para orientar. Então, os pais eles precisam se envolver para que eles recebam essa orientação adequada, porque esse profissional que observou toda a situação, ele vai ter condições de dizer qual vai ser, né, o manejo mais adequado para aquilo que a criança está vivendo. Né? Não vão para Google, não vão para esses especialistas que não têm informação para ver o que tem que fazer, porque, né, a gente está numa cultura também de pessoas que minimizam muito. Então, tem muito profissional querendo, que eu não vou chamar nem de profissional, mas é influencer, querendo mitar, querendo ganhar seguidor em cima de teorias, né, que são formadas pela própria voz da consciência deles, né? Não tem... Eu tenho até uns propagandas, já que ele diz assim, já alguém já disse a você que você parece um psicólogo, sabia que você não precisa ter psicologia para dar palestra? Ou para fazer terapia, entre aqui, saiba mais, e você vai virar um terapeuta em menos de 6 meses. Eu digo, pronto, a pessoa passa 5 anos estudando, e a gente tem que continuar estudando, imagina com 6 meses a pessoa virar um terapeuta. Pois é, então a gente tem tudo isso na internet. Então, né, procurar auxílio de um profissional que seja adequado
é muito, né, é fundamental dentro desse aspecto, porque eu falo que o lugar mais sensível, que é onde está a nossa consciência, onde está o nosso norte, né, e aquilo que vai trazer né, direcionamento para a nossa vida, simplesmente. Então, não é qualquer pessoa que pode interferir dentro desse contexto. E vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna. O tempo passa rápido aqui, gente, né? Já já a gente está de volta. De volta com o Fala Psico, dando continuidade aqui, eu só respondi minha mãe, ela me mandou parabéns ali no Instagram, gente, porque hoje é meu aniversário, obrigada, mãe. E dando continuidade, né? Como é que a escola adapta suas práticas pedagógicas para atender alunos com dificuldades de aprendizagem relacionadas à saúde mental? Então, Dani, na verdade é assim, quando a gente fala para atender, a gente ainda não está acostumado com esse termo saúde mental. A gente vai mais para a parte dos transtornos. Sim. Então, o que a gente faz? Chama o professor, orienta, fala, olha, professor, tem um olhar, né, para essa criança, que ele aí traz todos, né, a questão do laudo. E aí é orientado para que o professor dê mais atenção durante as aulas, faça adaptações de conteúdos, né, de disciplinas, né, de avaliações. Fique mais próximo do aluno, tira lá de trás, coloca na frente, para chamar mais atenção. Então, são essas situações que a gente vai promovendo. E na educação infantil, que na verdade, assim, a gente precisa encontrar estratégias. Eu digo que a educação infantil ela é muito mais de estratégias e ludicidade do que mesmo daquela avaliação propriamente dita, porque não existe na educação infantil uma promoção. A educação infantil ela é o cuidar e o desenvolvimento pleno. É avaliado dia a dia. É o dia a dia, a rotina, são portfólios, são fotos, é rotina diária, é dia a dia. Né? É plantar a sementinha para um dia colher. Então, assim, a educação infantil ela é mais de estratégias e ludicidade. E não é fácil, porque assim, eles ainda não se comunicam tão bem como os maiores. E a gente vai, hoje eu tentei uma, não deu, amanhã eu tento outra, e todo dia é um novo desafio. Nós sempre temos históricos, né, situações de alunos, como todos os anos nós temos, mas o ano passado, em especial, nós tivemos um aluno com uma situação bastante desafiadora e nós sabíamos que as questões, ele não tinha nenhum comprometimento cognitivo, é uma criança
um adolescente, né, muito inteligente, dotado de todas as capacidades ali, mas com sérios problemas emocionais, de depressão, então sempre trazendo uma agressividade. E nós percebíamos que era muito desafiador também trazer isso para o profissional, para ele entender, porque há uma inclinação, há uma tendência a banalizar isso, essa questão. Ah, se ele não tem laudo, então não tem nada. Uhum. E você não dá atenção devida. E nós sabíamos quais eram as questões emocionais que envolviam aquele pré-adolescente, né? Então, nós acompanhávamos, estávamos, e a família, assim, muito presente, sempre, né, grata, e vendo que o nosso trabalho, a nossa contribuição enquanto seres humanos que somos também, então nós temos esse olhar humanizado que eu sempre friso, porque é muito importante que a gente percebe a diferença que faz. Então, conseguimos ali fazer com que o aluno desenvolvesse o seu potencial, né? Com um olhar acolhedor, considerando suas especificidades, suas questões emocionais ali, familiares. A gente usa muito a palavra empatia, né? Ó, professor, né? Vamos ter empatia, vamos, né? Porque não é só ali você ficar cobrando, vamos ter um olhar, vamos ter uma conversa. E às vezes o professor até para ali, né? Tem essa conversa com o aluno, e ele se abre muito. Às vezes se abre ali com um único professor, às vezes não são todos, mas ele escolhe, né? Às vezes um que tem mais afinidade para se abrir, que sente mais seguro. Isso faz toda a diferença no trabalho. A gente vê o resultado e consegue, a própria criança consegue perceber, porque às vezes ele fica desacreditado, tendo em vista todas essas questões e todos os rótulos que acabam sobrecaindo, né, vindo dos colegas, enfim, acaba recebendo alguns rótulos e ele perceber que ele é capaz, que ele tem o potencial, e a gente trabalha nessa perspectiva também. E com relação aos transtornos, porque hoje a gente tem uma demanda, né? O acesso a profissionais, as pessoas estão com mais conhecimento, né? Antes a gente não tinha acesso a muita informação, então a gente tem vários adultos sem diagnóstico que sofrem de algum transtorno, mas nem sabe que transtorno que tem, né? Mas essa facilidade, essa proximidade da informação, né? essa acessibilidade, ela proporcionou um aumento significativo de laudos, né? Então a gente tem crianças, né, com dificuldades de aprendizagem, né, voltadas, né, para a parte, né, de dislexia, descalculia, tem o transtorno do espectro do autismo, que é um transtorno de neurodivergência, o TDAH. E como é que vocês, né, trabalham essa parte de desenvolvimento dos professores para manejo dentro dessas situações? A escola também promove essa capacitação, né, formação, como eu falei, o próprio sistema promove esse desenvolvimento do professor nesses aspectos, e dentro da escola, a partir desse conhecimento, dessas informações, nós vamos colocar profissionais para ajudar, para apoiar o aluno, dependendo do caso, que é muito comum lá entre nós, né, a orientação é qual é o nível de dificuldade, né, de suporte que esse aluno precisa. A partir do nível de suporte que essa criança necessitar, então nós vamos colocar um profissional ali para atendê-lo, mas de forma que a criança não crie quando não há um nível alto de suporte, que ela não crie uma dependência também, para que ela se entenda parte, capaz, autônoma. Então nós buscamos isso, esse profissional fica lá, ele está de olho naquela criança, mas apesar de que a criança não percebe como alguém que ele depende, que ele só vai conseguir fazer. Então nós tentamos, ainda que tenha todo o suporte, mas nós tentamos desconstruir um pouco essa ideia de que aquele profissional vai ficar somente isso, claro, como eu falei, considerando o nível de suporte que a criança precisa. A criança tem TDAH. E nós temos, porque em todas as salas da educação infantil e do ensino fundamental tem um auxiliar de sala, né? Tem um auxiliar ali para ajudar, para apoiar o profissional, e dependendo do laudo que a criança traz, vai ter um profissional já com formação. E às vezes o próprio adolescente, quando já né, em relação a sexto ou nono mesmo, eles não gostam muito, porque eles sentem vergonha mesmo de ter um profissional ali do lado. Então a gente cuida muito com isso mesmo.
que eles têm uma resistência. Ah, é muito, né, ficar ali com uma pessoa, já pessoas, amigos. Então, a gente trabalha muito essa parte também. Olha, tá auxiliando, ou às vezes começa auxiliando a sala, para depois auxiliar aquele que precisa. Também tem que ter esse cuidado. E a própria psicóloga da escola, ao fazer algumas intervenções com os alunos, né, ela convoca, chama, senta ali, escuta, faz a escutativa, ela vai depois ao professor e sinaliza algumas estratégias para ele utilizar ali e ir vencendo essas limitações. Que o principal foco da escola é que o aluno avance. Às vezes ele não sabia dar o laço no cadastro. E até dezembro ele conseguiu, então foi um avanço que ele teve. Então a gente vibra muito com os avanços. Esse vibrar com o avanço, ele é um diferencial para o fortalecimento da autoestima, porque tem muitas crianças que elas vão construindo essas dificuldades e elas não desconstroem porque elas não têm um ambiente que propicie isso, né? Que ela acredite no próprio potencial. E não deixa de ser um diferencial muito interessante vocês trazerem esse exemplo, que é fundamental dentro, né, desse ambiente, desse contexto. Quem não gosta de um elogio? É verdade. A gente tem uma cultura do não faz mais que obrigação, né? E a gente deixou de lado essa elegância, essa gentileza do elogio. E eu falo que é um resgate, não tem nada mais gentil, mais fino do que a gente ter a capacidade de reconhecer aquilo que é legal no outro, né? Isso passa pela nossa prática também, a nossa rotina. Nós costumamos usar o nosso modelo, nossa forma de comunicação, de abordagem também como modelo para eles, como referência. Então, nós falamos, né, sempre que acontece alguma situação, voltando à questão de quando eles apresentam agressividade, como nós tratamos vocês? Como vocês são tratados pelos professores? Então, buscamos sempre ter essa escuta, né, e acolhida. Então, eles nós percebemos que o nosso aluno é feliz em nossa escola. Eles são felizes. Muitos chegam ao 9º ano e falam, mas por que vocês não colocam ensino médio? Porque eu queria ficar. Então, eles criam vínculo. E esse vínculo é fortalecido por essas pessoas, né? Por essa equipe, esses profissionais que estão lá, ouvindo, acolhendo, tendo um olhar humanizado sobre essas relações. Meninas, infelizmente a gente não vai conseguir terminar o que a gente organizou hoje, mas assim, gostaria muitíssimo de agradecer a presença de vocês, essa contribuição. Eu acredito que isso é um acalento para muitos pais, para muitos profissionais que enfrentam essas dificuldades no dia a dia e às vezes não sabem uma forma de lidar com isso, né? Às vezes as próprias escolas enfrentam dificuldades dentro desse campo por não terem, né, muito conhecimento de como é que vão lidar, né, que estratégias vão utilizar. E eu falo que isso é uma contribuição para a sociedade. Gostaria muito de agradecer, né, esse compartilhar, porque a ideia, né, da escola é contribuir, né, para um mundo melhor. E a gente torna um mundo melhor a partir, né, das nossas mudanças, da nossa evolução e do nosso nível de contribuição também para que as outras pessoas evoluam, cresçam e se desenvolvam. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Dani, pela oportunidade. Eu espero realmente que com essa nossa fala, com esse momento, essa conversa, nós possamos contribuir de alguma forma com as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada. E é isso aí, gente. Estamos finalizando mais um Fala Psico. Gostaria muito de agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui, pelo YouTube, Instagram, pela Rádio Cultura de Naviraí. E na semana que vem estaremos aqui com mais um Fala Psico. Semana que vem com a presença da Camila Canto, que vai falar sobre terapias alternativas no tratamento, né, para a saúde mental. Gente, obrigada, uma boa noite, uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem.